Olá, amigos do YouTube. É uma grande satisfação estar aqui hoje, frente a frente com vocês, olho no olho, e aproveito então a oportunidade para agradecer ao carinho de vocês pelo meu canal, pelos meus vídeos, as inúmeras, incontáveis mensagens de apoio, de agradecimento, de depoimentos. Muito obrigado. Bem, pessoal, o meu objetivo de começar a fazer esses vídeos é passar para vocês toda a minha experiência de vida, muito rica, que é muito rica, e que comecei desde cedo. Por eu ser uma pessoa muito sensível, hipersensível, desde a infância eu busquei informações de como nós funcionamos, né? Como eu funciono, o meu autoconhecimento, e como a vida funciona, quais são as leis da vida, para que eu pudesse lidar um pouco melhor com essa minha sensibilidade, né? E ser mais feliz, né? Então, em função disso, eu tenho uma bagagem muito grande de informações que me ajudou muito, 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 e continua me ajudando, evidentemente, e eu gostaria também que ajudasse vocês que já estão no merecimento e na consciência que podemos aprender pelo amor, pela inteligência e não mais pela dor. E o primeiro assunto que eu gostaria de abordar, que vai ser uma série de vídeos, né, porque é um assunto extenso, é a luz e as sombras. A luz e as sombras é um tema que há pouco tempo, alguns anos atrás, os Filhos da Luz, que são as entidades que trabalham com Luiz Gasparetto, trouxeram através dele para nós. Então é um tema muito rico, muito forte, sabe, que nos ajuda muito. Trouxe uma teoria fantástica que complementou aquilo que eu já praticava na prática, né? Porque muito antes de eu receber essa informação sobre os Filhos da Luz, do Filhos da Luz, através do Luiz Gasparetto, eu já praticava a luz e as sombras, mas de uma forma intuitiva. Eu não dava, obviamente, esses nomes, né? E quando agora os Filhos da Luz trouxe, através do Luiz Gasparetto, toda essa bagagem teórica, toda essa informação fantástica, então complementou as informações que eu já tinha, né? O conhecimento que eu já tinha, conhecimento prático, né? Então eu quero pegar o conhecimento prático que eu já fazia, né? Já praticava desde muito tempo atrás, né? Não, muito tempo atrás assim também não, né? Com a teoria e com os ensinamentos, né, dos Filhos da Luz. E também vou agregar a esses ensinamentos, a essa prática minha, aos ensinamentos dos Filhos da Luz, eu vou agregar também informações que eu obtive através dos mestres ascensos, que eu pesquisei os mestres ascensos também, e também, obviamente, os insights que eu recebo, né? Porque nós estamos todos conectados com o nosso eu superior, com nossas forças superiores, nossos guias que estão sempre nos ajudando. E eles me passaram e têm me passado muitos insights interessantes que me tirou muitas dúvidas e que complementou muita coisa que ainda estava meio desconexa. Então, vou reunir tudo isso e vou passar para vocês nessa série de vídeos. Bom, em primeiro lugar, eu quero que vocês quebrem esse preconceito de luz e sombras, né? Porque quando se fala em sombras, muitas pessoas, né, a maioria das pessoas pensam em trevas, em coisa ruim, né? Coisa ruim é trevas. Sombras, ao que os Filhos da Luz falam, é o lado inconsciente da luz, né? Que é a sombra, né? Então, sombra, nesse sentido, é algo inconsciente, né, nosso, né? Que não está lúcido, né? Mas está inconsciente, então é uma sombra. E também devemos também ter cuidado para não confundir com as sombras, né? Com que a psicologia, né,
trata, né, a astrologia, fala muito de sombra, como coisa ruim, um lado negativo das pessoas. Também não é isso, gente. Sombra é só o lado inconsciente da luz, e eu vou explicar isso neste vídeo e nos próximos vídeos. Então vamos quebrar esse preconceito, vamos já acabar com essa imagem aí que não tem nada a ver, né? E vamos em frente. Bom, para falar sobre luz e sombras, eu vou começar a falar do nosso nascimento como alma. Quando nós saímos do ventre de Deus, nós éramos espírito, né? Espírito sem experiência, né? E sem forma, né? Nós estávamos no ventre de Deus sem forma, sem estrutura. Nós fazíamos parte do todo, né? E estávamos lá de uma forma latente, né? Quando nós saímos do ventre de Deus, depois eu vou fazer um vídeo só explicando como nós nascemos como alma, tá? Daí eu vou explicar direitinho como isso aconteceu. Então, quando nós saímos do ventre de Deus, né, viemos para o mundo das formas, para o mundo das experiências, né, nós precisávamos ter um corpo, né? Precisávamos ter um corpo, né? Uma forma, né? E esta forma é o que se chama de sombra, né? Ou bicho, né? O Gasperetti chama de bicho, e mais para frente eu vou chamar só de bicho também para não confundir, tá? Então, essa forma que seria a sombra, que seria o bicho, né? Ela foi ao longo dos milhões, bilhões de anos na nossa evolução, ela foi ganhando inteligência, ela foi aprendendo, né? Porque nós viemos desde o mundo mineral, mundo vegetal, passamos por diversas formas animais, né? E até chegamos agora como Homo sapiens, né? Então nós já temos aí um cabedal aí de experiências fantásticas, e nesse tempo todo a nossa sombra, o nosso bicho foi se desenvolvendo, ganhando habilidade, ganhando experiência, conhecimento, né? Tanto que agora, num corpo de Homo sapiens, né, no corpo humano, né, ele é a sombra, o nosso bicho é uma inteligência muito forte, muito complexa, muito grande, né? Porque ela se desenvolveu ao longo de todo esse tempo, né? Então, a forma como a sombra foi aprendendo, foi desenvolvendo, foi através das nossas experiências, através do aprendizado que o nosso espírito, né, que a luz, né, que Deus, né, Deus em nós, impregnava na sombra, né? Então a sombra era treinada pelo Espírito Uno, pela luz, por Deus, e também pelas nossas experiências, pela nossa consciência. E aí que a coisa começa a pegar, né? A sombra também é treinada, ela aprende não só pela luz, por Deus, mas também pela nossa consciência. Aí que a coisa começa a pegar. Bom, tudo bem. Então isso, né, foi dando a sombra ao nosso bicho, essa estrutura que ele tem hoje, essa estrutura fantástica que ele possui hoje e que faz com que ele nos mantenha vivos, né, aqui no planeta Terra, né? Porque a sombra, o bicho, ele é responsável, né, pela nossa proteção, né, não só proteção no mundo físico, né, através do nosso sistema imunológico, do nosso corpo, né, porque qualquer problema que houver no nosso corpo, o sistema imunológico vai lá e tenta combater, né? Então, a proteção não só do corpo físico, mas também, né, do nosso corpo astral, do nosso mundo astral, né? Porque nós estamos aqui e também estamos no mundo astral, né? E nós não temos consciência do mundo astral. Então, se nós não tivéssemos o bicho que nos defenda, né, de entidades, de formas, pensamentos, né, nós não estaríamos aqui vivos, né? Então, uma das funções do bicho, da sombra, é a proteção. Não só a proteção física, como a proteção também no mundo astral, né? Outra função também da sombra é a saúde, né? Manter o nosso corpo vivo, né? Então, se as células estão sendo alimentadas,
se o oxigênio está sendo levado do pulmão para as células, então se o sangue circula nas nossas veias, se o coração bate, se todos os órgãos estão funcionando. Tudo isso é a sombra, é o bicho que está por trás, né, fazendo isso, porque nós não temos consciência disso. Isso tudo é inconsciente. Eu estou aqui falando, mas os meus órgãos todos estão funcionando. Né? Você está aí, mas todos os seus órgãos do seu corpo estão aí, todos funcionando direitinho. Porque tem o bicho, tem a sombra que está por trás, né, que tem essa inteligência de comandar tudo isso. Então, e também tem a função de cura e restauração, né, porque vamos supor, se você corta um dedo, o bicho vai usar toda a sua força de restauração para cicatrizar aquele corte que você fez no corpo. Se você sofrer um acidente, se você ficar doente, a sombra vai estar sempre buscando restaurar, né, trazer para você a saúde perfeita. Né? Ela sempre vai buscar isso, ela sempre vai buscar a restauração do seu sistema físico. A saúde também ela é responsável pela parte sexual, né? pela procriação, né? Pela parte da sensibilidade, dos 5 sentidos, do 6º sentido, que é a sensibilidade, a mediunidade, o 7º sentido, que é a intuição. A sombra também é responsável pela prosperidade, né? Porque é ela que lida com o ambiente, né? É ela que traz para nós aquilo que nós precisamos, né? De acordo com as nossas crenças, de acordo com o que nós programamos a sombra nossa. Né? Aí que tem todo um trabalho a ser feito aí para programar o nosso bicho para trabalhar para a prosperidade para nós. Então as funções do bicho, né? Ou da sombra, né? Depois mais para frente eu vou falar só bicho para ficar mais fácil. Do bicho ou da sombra é basicamente tudo para nos manter aqui no planeta Terra funcionando, vivendo, né? Tendo relacionamentos, né? Tendo bens materiais, tendo saúde, né? Então é ela que nos mantém, né? É a sombra também, né? É o bicho também que faz com que a gente reencarne, que a gente nasça, que imprime em nós o nosso destino, o nosso karma, entre aspas, o nosso destino, entre aspas, né? Que como a sombra também é a parte mental, né? A mente consciente, subconsciente e inconsciente, então ela traz também a mente causal. Na mente causal que estão todas as experiências de todas as vidas que nós tivemos. Então, o que está impregnado ali na mente causal é que vai elaborar o nosso destino agora, né? O nosso pré-destino, que pode ser, sim, mudado através da nossa consciência, da nossa busca. Né? Porque nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para, entre aspas, nos livrarmos do karma, né? Das situações repetitivas, daquelas situações que não nos fazem bem, que a gente tem que se livrar delas para ir para frente. Então você vê que o bicho, a sombra, é tudo para nós, né? Então, o mais importante de tudo isso é que a gente pode se comunicar com essa sombra, pode falar com ela e podemos programá-la para aquilo que é melhor para nós, né? Porque ela é programada já de uma forma inconsciente por nós mesmos, né? Porque os atos inconscientes, tudo aquilo que nós já fazemos de uma forma inconsciente nesta vida e em outras vidas, nós já estamos programando a nossa sombra. Mas se você tiver consciência desse poder, então a coisa fica fabulosa, porque daí você vai ter a condição de programar o melhor para você, né? De jogar fora, de desprogramar tudo aquilo que faz mal para você, para programar aquilo que faz bem para você. Bem, então a sombra, ela se divide em 5 partes. 5 partes. A proteção, a saúde, a parte sensória, a parte ambiental e o sistema central, ou mente, né? Então, proteção, saúde, sensório, ambiental
e a mente. São 5 partes. Eu vou falar rapidinho de cada uma delas para... Vamos lá, proteção. Proteção é o nosso guardião, né? A força guardiã, né? Que nos protege, como eu já falei, tanto no mundo astral, né? De entidades, de formas pensamentos, né? De vermes astrais, parasitas astrais, e também ela nos protege aqui no mundo físico, né? Através do sistema imunológico, através do nosso sistema de restauração da nossa força, da nossa saúde física. A saúde, a sombra da saúde, é a sombra que cuida de todo o nosso corpo, né? De todos os órgãos, de tudo que está acontecendo inconscientemente em nós, né? Tudo que está funcionando em nós, né? De forma inconsciente, é a sombra que está fazendo isso. Então, se o coração está batendo, se o pulmão está funcionando, se o sangue está circulando, se as células estão sendo nutridas, tudo isso quem faz é a sombra da saúde. E a sombra da saúde, ela tem no perispírito o modelo biológico perfeito do nosso corpo. Então, toda vez que há uma doença em nós, toda vez que nós sofremos um acidente ou coisa parecida, a sombra da saúde, ela vai trabalhar na restauração, né, do nosso sistema, do nosso corpo, para voltar, né, voltar ao sistema biológico perfeito, original do perispírito. Então, a sombra da saúde é um sistema restaurador fortíssimo, que vai sempre, sempre buscar o nosso sistema biológico perfeito, né? Porque no perispírito, em espírito, nós temos um corpo perfeito lá, né? Então, a sombra da saúde é responsável de sempre procurar manter o nosso corpo aqui físico, na Terra, igual, né, ou próximo do nosso corpo perfeito lá no perispírito. A sombra sensória é a sombra que cuida da parte emocional, da parte sexual, da parte da reprodução, né, da afetividade, dos 5 sentidos, né, do 6º sentido, do 7º sentido, né. Então a sombra sensória é a parte do nosso espírito, né, em que a alma se sente, né? Porque a alma, nossa alma, está aqui, né? Ela vem para cá para se sentir. E ela se sente através dos 5 sentidos, né? Então é a sombra sensória que dá para a alma, né, esses 5 sentidos, o 6º sentido, quando é o caso, e até o 7º sentido, para a alma se sentir. Então, a sombra sensória, na verdade, ela é um instrumento, né, em que a alma toca, né? Porque é onde se sente, né? É o sentir da alma. A sombra ambiental é a sombra que cuida do ambiente, né? Porque nós somos o nosso ambiente, nós não somos separados do ambiente, né? Nós estamos aqui, estamos respirando o ar que é da atmosfera, que é do ambiente. Nós não vivemos aqui sem nos alimentarmos, sem bebermos água, né? E a água, a alimentação é do ambiente, né? Então nós fazemos parte do ambiente, não? Então, para sombra, né, ambiental, nós somos parte do ambiente. E é ela que traz do ambiente para nós tudo o que nós precisamos. Então, uma sombra do ambiente bem programada, bem educada, ela vai nos trazer prosperidade, ela vai nos trazer situações sociais, né, profissionais, realizadoras, né, muito boas, né, se ela estiver bem educada. Mas, geralmente, nós, de uma forma inconsciente, né, obviamente a gente programa a sombra de uma forma negativa, de uma forma inconsciente. Então, mas de uma forma inconsciente, nós programamos muita crenças negativas, né? Então, é nessa parte da sombra ambiental, que nós vamos ter que trabalhar para termos prosperidade. E, por último, né, a sombra central, né,
é a mente, o corpo mental como um todo, né? A mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente, né? A mente, ela é coordenadora e governadora de todos esses sistemas de sombra. Por isso que é muito importante o educar a mente, né? Trabalhar a educação da mente, né? Dos pensamentos, né? Porque a mente é criadora e ela cria justamente através disso, através do poder que ela tem, né? De coordenar e de governar todos os sistemas de sombra que eu já falei. Então, a mente, como governante, né? Ela traz para nós também o nosso destino, né? O nosso karma. Porque na mente causal, eu já até falei já um pouquinho atrás, né? A mente causal é que vem todas as experiências que elaboram, né? Que criam o nosso destino de forma de criar um programa, né? Uma situação que seja melhor para nós evoluirmos, irmos para frente, né? E nos desapegarmos daquilo que não nos interessa mais, não é mais interessante para a nossa evolução. Então, gente, são 5 sistemas de sombra, eu não vou me estender mais, né? Então, é a proteção, né? A saúde, sensório, o ambiental e a mente. São 5 sistemas de sombra. Hoje vocês viram a teoria. No próximo vídeo já vou partir para a parte prática. Vamos começar a trabalhar essa parte das sombras para termos amor, né? Mas um amor assim, uma companheira, né? Um companheiro, um amor respeitoso, um amor que traga realmente uma troca, né? Algo positivo, né? Onde ambos crescem juntos e estão numa relação boa, né? Vamos também trabalhar a sombra para trazer prosperidade, né? Para nós, né? Para o nosso ambiente. Vamos trabalhar também a sombra para nós temos paz, né? Paz e espírito. Então vamos trabalhar a sombra para deletar todas aquelas culpas, aquelas mágoas, né? Aquelas angústias, aqueles ressentimentos, né? Que nos atrasam tanto a nossa vida. Então, na parte prática, vai ser muito rica. Nós vamos poder usar o conhecimento prático da sombra, do bicho, né? Para tudo isso e para muito mais, né? E nos próximos vídeos, então, no próximo vídeo, nós já vamos começar, então, a parte prática, tá ok? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, né? Deu aquele like, né? Aquela mãozinha positivo, vai lá, clica ali, né? É um like, né? Se inscreva no canal se você não está inscrito, né? Para você poder receber a informação dos novos vídeos que eu vou postar, né? E mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Sintam-se todos abraçados, com um abraço fraternal aqui, meu, né? Mais uma vez, feliz 2016 a todo mundo. Muito obrigado. Paz profunda a todos.